O excesso de servidores em cargos de confiança manteve reprovado o balanço financeiro de 2014 da Câmara de Sertãozinho. Dos 80 cargos ocupados, 12 eram efetivos e 68 nomeados sem concurso. O Tribunal de Contas do Estado rejeitou o recurso apresentado pelo então presidente da Casa. Rogério Magrini dos Santos chefiou a Câmara de Sertãozinho por 3 vezes e em 2 delas teve o balanço fiscal anual reprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma das irregularidades está no excesso de cargos comissionados. Em 2014, a Casa possuía 68 servidores apadrinhados, nomeados sem concurso, e apenas 12 efetivos. Zezinho Atrapalhado, como é mais conhecido, apresentou o recurso que foi rejeitado recentemente pelo colegiado. A reprovação dos gastos poderia tornar o ex-presidente inelegível, segundo a lei da ficha limpa. Mas isso não deve afetar o vereador. Não, porque não tive improbidade, não agi de má fé, e o próprio tribunal colocou isso, que não teve dólar. Eu acho que é uma justificativa do tribunal, um apontamento correto, que serve de exemplo para todos os presidentes. Eu entendo que está corretíssimo. Outra irregularidade apontada pelo TCE está no nível de escolaridade dos comissionados aqui da Casa de Leis. O relatório de fiscalização mostrou que, na época, não havia sequer um servidor exercendo o cargo de chefe, diretor ou assessor que tenha concluído o ensino superior. O Conselho de Ética do Legislativo acompanha o caso, mas afirma que, por hora, a conduta do vereador enquanto presidente não deve ser analisada pela comissão. Eu não posso tomar uma atitude espontânea por mim mesmo, entendeu? Então, cabe a comissão de ética ser provocada a esse assunto para nós ver na onde que se enquadra a rejeição dele na comissão de ética. A decisão do TCE em manter parecer negativo às contas do parlamentar surgiu logo após a Justiça determinar a exoneração de 190 cargos políticos da Prefeitura. Número também considerado excessivo e visto com preocupação pela Amacerte, uma entidade do município que luta contra a corrupção. A Amacerte vê pelo seguinte, com grande tristeza na realidade, porque desde 2009 as contas são reiteradamente rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E nós não vemos uma adequação, uma preocupação do Poder Legislativo local de sanar esses problemas. A atual diretoria legislativa afirma que as adequações foram feitas e que o desequilíbrio entre funcionários efetivos e comissionados deve ser definitivamente sanado ainda esse ano. Nós já entramos também em contato com os órgãos que fazem concurso público, porque nós pretendemos fazer outro concurso público devido à necessidade que estamos tendo de contratação de funcionários públicos na Câmara e também com o objetivo de ir atendendo o pedido do Tribunal de Contas com relação à equalização dos números de funcionários comissionados e efetivos. Ximene Osório, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Sobre essa polêmica na Câmara de Sertãozinho, o André Costa está ao vivo e tem mais informações. André? Pois é, Pus, que vergonha, né, para a Câmara de Sertãozinho toda essa polêmica. Para a gente falar mais sobre essa situação, nós convidamos aqui o advogado Wilson Rogério Estevão. Estevão, é possível que o presidente da Câmara, responsável por uma de tantas contas rejeitadas lá de Sertãozinho, fique inelegível por conta da lei ficha limpa? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pus. Pode ocorrer. A lei ficha limpa ainda permite diversas interpretações em termos jurisprudenciais, mas o Tribunal de Contas é um colegiado. E dizem que quando a pessoa tem as contas reprovadas por um colegiado, ela pode se tornar inelegível. Nesse caso, se enquadraria por aí. Ele vai ter que apresentar toda a defesa dele, tudo isso agora junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, e tentar se livrar dessa, até uma possível cassação, por que não, e dessa inelegibilidade. Reforçando então, as contas serão enviadas ao Ministério Público, contas de 2014. Os 6 anos seguidos de contas rejeitadas são levados em consideração nesse caso, doutor? Não especificamente no processo, mas é evidente que se uma Câmara vem repetindo esse erro durante 6 anos seguidos, e normalmente são quase sempre os mesmos erros, principalmente em relação aos comissionados, isso há de ser considerado. E isso pesa contra uma falta de vontade do Poder Legislativo de agir corretamente. Os vereadores atuais, vereadores de Sertãozinho, têm condições de fazer muito com relação a essa farra de contas rejeitadas? Tem condições de fazer muito e rápido.
é só dispensar esses comissionados. Quer dizer, deixar de tratar aquilo que é público como se fosse particular, né? Eles usam a Câmara, usam os cargos comissionados como um curral eleitoral, né? Você vê numa cidade daquele tamanho, ter praticamente 70 funcionários comissionados dentro de uma Câmara é um absurdo, né? Que se faça concurso, que a pessoa seja aprovada num concurso público e aí passe a exercer seu munus dentro da Câmara. Esse sistema de dar em troca de votos cargos comissionados é fácil de resolver, basta ter vontade política. A Câmara e a Prefeitura têm desafiado os órgãos de controle para manter os inúmeros cargos políticos. A cidade perdeu a fiscalização, doutor? Sim, a cidade perde a fiscalização porque o Legislativo é quem deve fiscalizar o Executivo. Um Legislativo fraco, que tem as contas reprovadas durante 6 anos em seguida, não tem moral sequer para fiscalizar o Executivo. E a população, por sua vez, que se encontra errada em continuar votando nos mesmos. Quer dizer, a culpa não é só daqueles vereadores que lá estão, a culpa é da população que vota mal e reelege essas pessoas. Sem dúvida. Obrigado, Estevão, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pussi, aí com as últimas informações. É com você. Já, André.